Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo falando sobre contradições na Bíblia. E eu vou lhes apresentar mais uma das maiores contradições que existem na Bíblia. Não, mas o que eu vou apresentar realmente é uma contradição bem escandalosa, ok? Vamos falar sobre o chamado de Paulo, o Saulo de Tarso, e vamos direto ao texto, ou melhor, aos textos, a leitura dos textos, e vamos comparar as narrativas apresentadas. Exatamente. Então, vamos lá, texto na tela, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, todos nós conhecemos, fala da conversão de Saulo. Nós faremos a menção da leitura a partir do versículo 18 em diante. Diz assim: E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e, levantando-se, foi batizado. Olha o que o texto está dizendo. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo. Vou repetir. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levá-los presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para matá-lo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram, dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Cheguei a grifar aqui, de vermelho. E lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos. Grifei também em vermelho. Mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Então esse é o relato do livro de Atos dos Apóstolos acerca de como se deu a conversão, ou como se deu as ações de Paulo, Saulo, logo após a sua conversão. Então, vamos aqui ao livro aos Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versos 15 a 20. Lembrando que, pela academia, ou a maioria, dos acadêmicos, a carta aos Gálatas é, vamos dizer assim, paulina, canônica paulina. A mesma mão que escreveu Romanos, que escreveu 1 aos Coríntios, 1 aos Tessalonicenses,
Filipenses, Filemon, é a mesma mão que escreveu Gálatas, ou seja, ela não é uma falsa epístola paulina, como é 1ª e 2ª Timóteo, Tito, 2ª Tessalonicenses, que não são epístolas de Paulo. Gálatas, até então, seria uma epístola da mão paulina, ou do Paulo, ou se há um Paulo histórico, né? Vamos ser sinceros. Se há um Paulo histórico, podemos dizer que foi dele. Se não, é da mesma mão paulina, de cunho paulino, que escreveu as outras 6 epístolas, podemos dizer assim, canônicas da tradição paulina. Então vamos lá, Gálatas 1, 15 a 20. Preste atenção. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho a mim, para que pregasse entre os gentios, preste atenção, não consultei a carne nem sangue. Não consultou ninguém. Não falou com ninguém. Nem tornei a Jerusalém. Ou seja, ele não foi a Jerusalém. Ele está dizendo ali. Nem tornei a Jerusalém. A ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Opa! Quando ele se converteu, ele não consultou ninguém, ou quando ele recebeu a revelação do Filho de Deus, a ele próprio. Que revelação é essa? Ele também não diz em Gálatas, ok? Em Gálatas, beleza? Então, mas o que ele fez? Partir para a Arábia. Ele partiu para a Arábia. E voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. E fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Ué, mas em Atos dos Apóstolos, o encontro de Saulo com Cristo, a revelação foi no caminho de Damasco, aonde ali ele fica alguns dias, está no versículo 19 do capítulo 9, e logo, está no versículo 20, ele já começa a pregar a Cristo nas sinagogas. Mas não é isso que o mesmo, entre aspas, Paulo está dizendo em Gálatas, não. Ele não consultou nem carne nem sangue, não tornou a Jerusalém, ele não fez nada, mas ele foi para a Arábia. Um outro ponto interessante, que agrava mais ainda a contradição, é que ele vai dizer assim no versículo 18, depois passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Mas calma aí. Ali, no relato do livro de Atos, está dizendo que ele foi a Jerusalém, versículo 26, quando ele estava escapando de Damasco. Ele vai para Jerusalém, a juntar seus discípulos. Quando ele chega lá, Barnabé, tomando-o consigo, versículo 27, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Ele andava com os apóstolos. Está claro aqui do texto. Ou seja, em Gálatas diz que ele não conheceu ninguém além de Pedro e Tiago. Mas em Atos diz que ele andava com os apóstolos, com todos os apóstolos. Está no plural ali, apóstolos. Falou com eles e andava, entrava, saía, andava com eles. Ou seja, ele conheceu só Pedro e Tiago e nem mais nenhum outro apóstolo, ou ele conheceu todos os apóstolos. Está difícil. Ou seja,
é uma clara e evidente contradição. Uma outra coisa interessante, que está no versículo 29, uma outra contradição, é que falava e disputava também contra os gregos. Mas ele não foi levantado para anunciar aos gentios, não está no versículo 16? Revelar seu filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios. Calma aí. Disputava ou pregar? Porque o texto diz, falava e disputava também contra os gentios, mas eles procuravam matá-lo. Calma aí. O evangelho não deveria ser por isso ser anunciado para a conversão, mas estava gerando briga, intriga, morte, queriam matá-lo. São muitas contradições. Ele vai dizer que acerca disso que ele escreve, eis que diante de Deus testifico que não minto. Ora, alguém está mentindo. Ou ele está mentindo, ou o escritor de Atos está mentindo, ou o escritor de Gálatas está mentindo, ou o escritor de Atos está mentindo. O interessante também é que muitos usam esse trechinho do versículo 17, que ele diz assim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aí vão dizer, aí tá vendo? Olha aí, ó. Ele está dizendo que voltou. Se ele voltou, é porque ele já esteve lá uma vez. Ora, se você for querer encaixar isso em todo o contexto, eu recomendo que você faça exatamente isso. Faça exatamente isso. Pois ele deixa bem claro a seguinte posição, que tudo acontece. E ele não cita a experiência dele aqui em Gálatas, até porque Gálatas foi escrito antes de Atos, obviamente. Atos é uma construção, obviamente, e cheio de falhas. Tem até trechos de Flávio Joséfo no livro de Atos dos Apóstolos, poxa. Eu vou fazer um vídeo mostrando isso. Tem trechos de Flávio Joséfo no livro de Atos dos Apóstolos, descaradamente. Curiosamente, ele está dizendo primeiro, em primeiro lugar, ele está dizendo que ele foi para a Arábia, ele não foi pregar. Ele recebeu a revelação no caminho de Damasco, vamos colocar assim, só que ele foi para a Arábia, ele não passa dias em Damasco. Ele vai para a Arábia e depois ele retorna a Damasco. E ele não fica ali alguns dias. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém. 3 anos. Fica na Arábia, volta a Damasco. 3 anos. Depois, ele vai para Jerusalém. É o que Gálatas está dizendo. Aqui em Atos não. É algo imediato. Versículo 25 de Atos 9. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, é algo imediato. Imediato. Não tem aqui, 3 anos depois, 2 anos depois. Não. Desceu e ele já vai para Jerusalém. O texto dá a ideia de continuidade. O ali adicionando a ideia, continuando a narrativa anterior. A ideia que está sendo desenvolvida. Em Gálatas, não. Não é isso que diz em Gálatas. Em Gálatas vai dizer, versículo 18, depois passados 3 anos fui a Jerusalém. E ele não viu os apóstolos. Segundo Gálatas, ele viu a Pedro e a Tiago, irmão do Senhor. Só isso, mais nada. É isto que ele vai relatar. Ok, meus amigos, muito obrigado por assistir mais um vídeo. Estou insistentemente dizendo a vocês, a Bíblia é um livro de linguagem simbólica, ok? Não é para ser interpretado muitas coisas que as pessoas querem interpretar
como literal, não é para serem interpretadas de forma literal. O curioso é que muitos pais da igreja sabiam disso, escreveram sobre isso, e hoje o pessoal, eu não sei porquê, quer extinguir esta visão inicial do texto, ok? Simbólico, e querem colocar tudo como literal. Aí, meu amigo, você terá problemas, porque as contradições serão aparentes e ressaltantes aos seus olhos. Deus abençoe a todos.